A gente pode sentar, cada um pode pegar a sua Bíblia e vamos retomar esse texto. Esse texto vai nos acompanhar até o final da manhã, tá? Então você já pode deixar aí marcado. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Sendo aí nesse texto, quando a gente se coloca um pouquinho essas perguntas, ajuda a gente até a entender melhor o que está escrito no próprio texto. Então vamos dar um minutinho aí, para que a gente tenha tempo de ler e reler. Então, é Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Então, vamos relembrar algumas coisinhas que a gente sabe sobre a Bíblia, também sobre o Evangelho de Mateus, para a gente conseguir saborear mais esse texto aqui. Todos nós já sabemos, né? A Bíblia não caiu pronta do céu. Eu acho que tem gente que acredita nisso. Não estou falando de você, não, por aí. Né? Às vezes pega a Bíblia assim de um jeito tão fanático, não sei, né? Ele dá a impressão que Deus escreveu a Bíblia lá e jogou assim na cabeça da gente. Está assim na Bíblia. Com um jeito que não sei com o que pensa. Né? Na realidade, a Bíblia também nem foi escrita só por algumas pessoas que sabiam o que estavam fazendo, né? Ah, como fazer? Eu já escrevi um pedaço da Bíblia. Você está lá na escrivaninha dele e começa a escrever. Tem gente que eu acho que tem gente que acredita nisso também, né? Eu já li uns lugares por aí que dá até o número exato de pessoas que escreveu a Bíblia. Puxa, né? Que coisa, não? Como será que conseguiu chegar nessa conclusão, né? Na realidade, a Bíblia foi escrita num processo muito longo, né? Quem estava escrevendo a Bíblia não tinha a menor ideia que estava escrevendo um trecho da Bíblia, tá? Mas por trás de tudo aquilo que foi escrito, como nós temos hoje, por trás de tudo isso, sem dúvida, tem o Deus que inspira e que fez com que o texto ficasse do jeito que está. E é esse Deus que inspira, o Espírito Santo, que é o real autor de toda a Bíblia, é aquele que nos ajuda também a entender o que está escrito ali, por qual motivo. Todos nós já sabemos também, só para relembrar, não podemos pegar a Bíblia como um livro de história, de geografia e de ciência. Ali não está querendo ensinar para nós como foi criado o mundo, quando que isso aconteceu, quando que determinado fato foi, que dia que foi aquele, que jeito que a Terra se move em volta que o Sol se move em volta da Terra. Não está querendo ensinar nada disso. Eles escreviam de acordo com a cultura que tinham, com os conhecimentos de geografia, de história que tinham, e os fatos históricos eles não tinham nenhuma ideia de contar do jeito que a gente entende história hoje, né? E ainda mais que eles são um povo oriental e nós somos ocidentais. A mentalidade deles para contar histórias é bem diferente da nossa. Nós gostamos de exatidão nas datas, nos locais e nos personagens. Eles gostam de, através daquela história, fazer a gente entender uma história muito maior, muito principal e sem entrar em muitos detalhes. Os elementos que eles colocam ali é mais para a gente refletir do que para exatidão de informação. Então, precisamos ter presente isso. Senão a gente pega a Bíblia ao pé da letra e comete atrocidades. Está escrito assim, é desse jeito. Calma, está escrito assim. Agora precisamos ver no contexto, quando foi escrito, o que isso significa, e agora se deixar iluminar pelo Espírito Santo para ver isso hoje, que significado que tem. O texto tem uma importância fundamental, mas para sabermos atualizá-lo para a nossa realidade de hoje. Bom, muitos desses fatos então estão ali, antes de serem escritos, passaram-se muitos anos onde simplesmente se contavam uma coisa para aquele fato uns para os outros. Só para a gente ter uma ideia, né? A Bíblia ela foi escrita sim, né? Quando começaram a colocar no papel, que nem era papel, né?
tem um arco aí de mais ou menos 1000 anos. Só que conta a história, né, de coisas que aconteceram lá na faixa de uns 700 anos antes. Opa! Quer dizer que por 700 anos certas histórias foram simplesmente contadas uns para os outros, de geração em geração. Já pensou nós, hoje aqui, se eu fosse professor de história no Brasil, né, e desse a tarefa de vocês fazerem uma redação sobre o descobrimento do Brasil? Tá? Todos nós estudamos, né, em escolas diferentes, provavelmente em livros diferentes. Provavelmente, a parte de alguns dados essenciais, essa história seria contada de maneira muito diferente, porque todos nós estamos aqui que estudamos a mesma história. A gente tem que ter presente isso. Quando eu conto um fato que aconteceu 20, 30, 50, 100, 200, 500 anos atrás, eu não vou ter a intenção de contar exatamente como foi. Eu vou estar mais preocupado em dar alguma ideia daquele fato, e é lógico, segundo a interpretação que eu tenho também daquele fato. Não tem como, isso é inevitável, né? E se alguma coisa aconteceu com ela, você é a Patrícia, e ela veio me contar, e eu pego e conto para ele, o Marques, e o Marques vai e conta para Elizabeth, que mais ou menos já conhece a história da Patrícia também, ele fica meio assim, mas ela pega e vai e conta para Maria Helena, que conta para, na hora que chegar lá no Anderson. Será que essa história que a Patrícia me contou, será exatamente a mesma? Provavelmente vai ter uma lógica fiel, mas tem muitos detalhes que vão ser tirados ou acrescentados na medida em que essa história vai passando, porque às vezes, na hora de eu contar, eu pulei uma parte, mas quando chegou nela ali, certas coisas já não faziam mais sentido, então ela começa a adivinhar, então foi porque deve ter acontecido isso, e já começa a falar, olha, eu acho que foi assim, e a outra, olha, foi assim mesmo, né? Então vai. Se isso acontece hoje, para nós que somos assim, tão cultos, né? Por que não ia acontecer para aquele povo que era o culto do jeito deles? Um outro fato importante, né? Bem que aqui nós estamos mais ou menos na mesma idade, né? Mais ou menos todo mundo aqui. Um outro fato importante, aquilo que é muito normal, principalmente para a molecada de hoje, não existia. Hoje, quando o fato está acontecendo aqui agora, o mundo inteiro já sabe. Eu não duvido que uma foto desse altarzinho aqui já esteja espalhada pelo mundo inteiro. E isso vai dar em minuto que nós estamos aqui. Eu não duvido. Uma vez colocou na internet, já está no mundo inteiro. Né? Isso não acontecia naquela época. Não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém tirando foto. E não tinha ninguém também com um caderninho, com uma caneta, anotando, porque nem papel, nem caneta não existia. Nós concordamos que eles tinham uma memória muito melhor que a nossa. Justamente porque não tinham essa facilidade de escrever, ler, filmar. Isso daí nem imaginava que um dia pudesse ter. Né? E nós já somos mais do visível. Né? Lemos, vemos imagens, tá? Molecada de hoje, mais ainda do que até a nossa geração. Né? A gente precisa ter presente isso. Senão a gente pode achar que na hora que Jesus estava lá, falando o sermão da montanha, tinha lá o Mateus do lado e o Lucas do outro escrevendo. E o problema é que cada um escreveu do jeito que quis, né? Porque Mateus falou que ele subiu na montanha e falou, disse lá. E Lucas falou que ele desceu da montanha e falou. Eles não estavam lá? Como que pode? Por que cada um conta do jeito? Né? E se o discurso é o mesmo, por que tem diferença? Por que tem frases que tem antes, está depois, tá? Por quê? Porque nenhum dos dois escreveu nada na hora. O Lucas nem estava lá. Né? E o outro que estava, ouviu e foi escrever isso
Olha, o Evangelho de Mateus foi escrito lá pelos anos 80, 90. Se Jesus morreu lá para o ano 30, 33 por aí, quer dizer o quê? Uns 40, 50 anos depois que foi colocado no papel. Tá, concordo com vocês. Antes de Mateus escrever o Evangelho dele, Marcos já tinha escrito também. Tá? Escreveu um pouco antes. E bem, o Evangelho de Marcos todo mundo já viu, ele é bem curtinho, né? E quando Mateus foi escrever o Evangelho deles e Lucas também, se aproveitou bastante do material de Marcos. Praticamente Marcos é o esquema, tanto Mateus quanto Lucas copiam esse esquema, não copiam, pegam esse esquema e vão escrevendo. Tem outras fontes também, quer dizer, tem outros textos, tem algum outro documento que nós não temos mais, tá? Que eles foram se aproveitando, por isso tem coisas que não tem em Mateus, mas tem em Marcos, tem coisas que não tem em Marcos, mas tem em Mateus e Lucas. Mas tem coisas que só tem em Mateus, tem coisas que só tem em Lucas. Então tem outras fontes que eles foram pesquisar. Sem falar aqui, Mateus, se Mateus for aquele do Evangelho mesmo, como é muito provável que seja, ele conviveu com Jesus. Mas esse texto foi escrito, vamos ficar agora direcionado para o Evangelho de Mateus, né? Foi escrito aí uns 50 anos depois, mais ou menos. Por quê? Porque depois do fato, né, da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos saíram por ali, os discípulos, de modo geral, né, anunciando, né, essa novidade que é Jesus Cristo, principalmente com o seu mistério de morte e ressurreição, mas contando, né, tudo que ele ensinou, as coisas que ele fazia, e isso vai formando grupos de pessoas que passam a segui-lo, os novos discípulos. E esses grupos de pessoas que acreditam em Jesus, seguem Jesus, formam comunidades. Tá? E assim nasce a igreja. Essas comunidades que vão se formando, comunidades de seguidores de Jesus Cristo, de discípulos de Jesus Cristo. E assim vão se formando. E eles vão indo para mais longe e vai se espalhando essa novidade, que é o cristianismo, que vai ter esse nome mais tarde. Quando essas comunidades começam a aparecer lá no norte, lá na Galileia,